está pronto para as cisternas da vida? Quais lições as cisternas têm para nós? Mesmo fazendo a vontade de Deus, você está pronto a parar na cisterna? Sim ou não? Eita, meu Jesus, vou até tomar água, que o negócio hoje vai ficar bom. Vamos ler? Jeremias capítulo 38. Se puder colocar, Davi, coloca para a gente, por favor. Versos de 1 a 13. Tentarei ser rápido, olhe por mim. Diz assim: E ocorreu que Safatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Pazu, Jucal, filho de Selemias, e Pazu, filho de Malquias, ouviram o que Jeremias estava dizendo a todo o povo. Assim diz o Senhor: aquele que permanecer nesta cidade morrerá pela espada, pela fome e pela peste, mas aquele que se render aos babilônios viverá. Escapará com vida e sobreviverá. E assim diz o Senhor: esta cidade certamente será entregue aos exércitos do rei da Babilônia, que conquistará. Então, os líderes disseram ao rei: este homem deve morrer. Ele está desencorajando os soldados que restaram nesta cidade, bem como todo o povo com as coisas que ele está dizendo. Este homem não busca o bem deste povo, mas a sua ruína. O rei Zedequias respondeu: ele está nas suas mãos. O rei não pode opor-se a vocês. Assim, pegaram Jeremias e jogaram na cisterna de Malquias, filho do rei, o qual ficava no pátio da guarda. Baixaram Jeremias por meio de cordas para dentro da cisterna. Não havia água na cisterna, mas somente lama, e Jeremias afundou na lama. Eita, Jesus! Mas Abidmeleque, o etíope, oficial do palácio real, ouviu que eles tinham jogado Jeremias na cisterna. Ora, o rei estava sentado junto à porta de Benjamim, e Ebed-meleque saiu do palácio e foi dizer-lhe: ó rei, meu senhor, esses homens cometeram um mal em tudo o que fizeram ao profeta Jeremias. Eles o jogaram numa cisterna para que morra de fome, pois já não há mais pão na cidade. Então o rei ordenou a Ebed-meleque, o etíope: leve com você 3 homens sobre suas ordens e retire o profeta Jeremias da cisterna antes que ele morra. Então Ebed-meleque levou consigo os homens que estavam sobre as suas ordens e foi à sala que fica debaixo da tesouraria do palácio, pegou alguns trapos e algumas roupas velhas e desceu cordas até Jeremias na cisterna. Ebed-meleque, o etíope, disse a Jeremias: põe esses trapos e as roupas velhas debaixo dos braços para que sirvam de almofada para as cordas. E Jeremias assim o fez. Assim, com as cordas o puxaram para cima e o tiraram da cisterna. E Jeremias permaneceu no pátio da guarda. Esse texto é um texto que nos ensina muito, irmãos, da vida de um homem, de um profeta que foi chamado por Deus para uma tarefa e a cumprimento de uma vocação que não era tão fácil para o profeta. Nós sabemos que o profeta Jeremias é conhecido como o profeta chorão. O profeta que passou por diversas dificuldades, que apesar de pregar, apesar de falar, apesar de anunciar a mensagem do Senhor, ele sabia que o povo estava endurecido, enrijecido, e não dariam ouvidos ao profeta, muito menos aquilo que Deus estava falando através do profeta. Todos nós sabemos, irmãos, que a função do profeta no Antigo Testamento era representar Deus no meio do povo. E todas as vezes que o profeta se dirigia ao povo, se dirigia, sim, no nome desse Deus, falando o que este Deus havia revelado ao seu coração. E este povo, o Senhor já havia dito, através de um outro profeta contemporâneo de Jeremias, chamado Abacuque, que independente da condição aquele povo seria, sim, corrigido pelo próprio Deus. Deus levantaria os babilônicos, ou os caldeus, o mesmo povo, para trazer juízo, para trazer correção para aquele povo.
Então Jeremias vem mesmo diante de tais anúncios, falando de que Deus julgaria aquele povo, de que aquele povo não escaparia, sim, da advertência, da admoestação e da correção do Senhor. Porém, queridos, para ser profeta, para ser mensageiro desse Deus, como todos nós o somos, não profeta que fale coisa nova no nome do Senhor, profeta que já fale o que o Senhor já escreveu na sua palavra. Não é o profeta que adivinha o futuro, não é o oráculo no sentido de que está ouvindo Deus e está trazendo uma coisa nova, uma iluminação, uma revelação do alto. Não é esse tipo de profeta, é na condição de embaixadores, de homens e mulheres que representam o reino e que tem uma mensagem, que é uma mensagem de esperança, de amor, de graça e de compaixão a ser transmitida para outros. Esses somos nós. Mas aqui Jeremias estava numa condição do profeta do Senhor, que tinha que falar a verdade para aquele povo. Se você ler o capítulo 37 de Jeremias, você vai ver que Jeremias está no meio do povo, está proclamando essas verdades, está dizendo para o povo: olha, assim diz o Senhor, que o Senhor destruirá essa cidade, não ficará pedras nessa cidade, todos os muros da cidade serão queimados. Leia o capítulo anterior comigo, alguns versos que eu quero ler com você. Veja lá no verso 1, Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, foi designado rei por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele reinou em lugar de Joaquim, filho de Jeoaquim. Verso 3, o rei Zedequias, porém, mandou Jucal, filho de Selemias, o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, ao profeta Jeremias, com esta mensagem: ore ao Senhor, o nosso Deus, a nosso favor. Naquela época, Jeremias estava livre para circular entre o povo, pois ainda não tinha sido preso. Enquanto isso, o exército do faraó tinha saído do Egito, e quando os babilônios que cercavam Jerusalém ouviram isso, retiraram o cerco. Agora, olha que extraordinário o verso 6 e 7. O Senhor dirigiu esta palavra ao profeta Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao rei de Judá que os mandou para consultar-me, o exército de Faraó que saiu do Egito para vir ajudá-los, retornará à sua própria terra, ao Egito. Os babilônios voltarão, atacarão a cidade, e eles a conquistarão e a destruirão a fogo. Assim diz o Senhor: não se engane a si mesmo, dizendo: os babilônios certamente vão embora, porque eles não vão. E ainda que vocês derrotassem todo o exército babilônio que está atacando vocês, só lhes restarem homens feridos em suas tendas, eles se levantarão, incendiarão a cidade, e assim por diante. Quando você continua lendo, diz que um capitão de nome Gerias se levanta e vai até o rei e diz: esse homem tem que ser preso, e conduz Jeremias para ser preso em um determinado local, e Jeremias fica já preso em um determinado local, lá num local chamado Secretaria de Jonatas, e ele fica preso por falar as verdades que o Senhor mandou ele falar. E mesmo depois de preso, o rei Zedequias convida Jeremias e diz: olha, que ninguém saiba que eu te convidei, mas diga para mim, você tem algo da parte de Deus a falar comigo? O capítulo 37 relata isso. Jeremias: sim, tenho. E sabe o que Jeremias fala? Se arrependa, entregue-se ao rei da Babilônia e viverá você e sua família, porque Deus não mudou o decreto, a cidade será destruída. Irmãos, se você estivesse no lugar de Jeremias, você faria isso? Você acabou de sair da prisão, porque você falou a verdade, falou o que tinha que falar, você sai da prisão, o próprio rei te tira, pergunta se Jeremias tem algo da parte do Senhor, e Jeremias continua expressando as verdades. O rei não prende Jeremias. Jeremias pede: por favor, ó rei, não me mande de volta para a prisão de Jonatã, não me mande de volta para aquele local, me deixe livre no meio do povo. O rei diz: você pode ficar no meio do povo, e você vai se alimentar daquilo que o povo vai te dar, seja pão ou água, mas você ficará no meio do povo. Jeremias voltou para o meio do povo, o que ele continuou fazendo? Assim diz o Senhor. Meus irmãos, nós não somos chamados para falar assim, eu penso. Nós não somos chamados para dizer, é dessa forma que eu acho. Nós somos chamados para dizer, é assim que Deus diz na sua palavra. É dessa forma que Deus quer que vivemos. É dessa forma que o Senhor quer que nos rendamos a Ele. Não é aquilo que nós queremos ouvir, é o que precisamos ouvir. Jeremias voltou e continuou falando as mesmas verdades para o povo.
Continuou falando aquilo que Deus havia dito para o povo. E se levantaram outros para dizer: esse homem está desanimando o povo. Esse homem está desencorajando o restante do exército que ficou. Ô Zedequias, nos dá a permissão para que esse homem seja morto, porque esse tal homem merece morrer. Nos dá esta permissão. E o rei fala: eu não posso me opor a vocês. E Jeremias agora é pego por esses homens e é lançado em uma cisterna. Para que a voz profética de Jeremias fosse silenciada, seus inimigos o jogaram dentro de um poço. Ali naquele lugar, Jeremias experimentou um tempo de solidão, de escassez. Muitas vezes, quando somos sinceros e autênticos, nossa atitude poderá nos levar para o fundo do poço. Foi isso que aconteceu com o profeta Jeremias, por falar a verdade. Queridos, a verdade precisa ser dita. Quem tem ouvidos, ouça. Não quer ouvir? No final dos tempos, diante do grande tribunal do Senhor, você não terá desculpa que não ouviu. Essa é a verdade. No dia em que teremos que nos apresentar diante do grande trono branco, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, não teremos desculpa de que não ouvimos. Não teremos. Ai daqueles em que o Senhor nos incumbiu da responsabilidade de falar da sua palavra e com o desejo de agradar o outro retroceder. Não é questão apenas pastoral. A gente vê isso na vida dos profetas. A gente vê isso na vida do apóstolo Paulo. A gente vê isso na vida de Pedro. Isso na vida dos apóstolos. A gente vê isso na vida de quem é igreja. A gente vê isso no primeiro século, quando os cristãos eram conduzidos para as arenas romanas e mortos pelo fato de defender e falar o evangelho. Essa é a história da igreja, irmãos. Essa é a minha, a sua história. Estamos em um tempo perigoso, onde diversas ideologias têm se levantado para confrontar os princípios da palavra. Os princípios da palavra de Deus são inalteráveis, continuarão a mesma e não mudarão. E vai chegar um tempo em todos nós passaremos pelo desafio de dizer: sim, assim diz o Senhor, e é assim que eu creio. Todos nós. Por que eu estou falando sobre tudo isso? Porque Jeremias foi um homem que o Senhor chamou para cumprir um ministério. Diante de diversas lágrimas. O grande profeta, mesmo depois de falar as verdades, foi parar no poço. E eu ficava me perguntando quando meditava: Senhor, você não poderia amenizar um pouco o sofrimento desse homem, não? O Senhor, ele é teu servo, o Senhor chamou ele está lá pregando. Ele não fez nada do que o Senhor o chamou para fazer, no sentido de que ele não deixou de fazer nada daquilo que o Senhor chamou para fazer. Deus não poderia livrá-lo, Jeremias, da cisterna, da fome, da escassez, da solidão? Poderia. Mas Deus nos ensina, através de textos como esse, que apesar de Deus não nos livrar dos momentos difíceis da vida, mas Ele está conosco, nos fortalecendo e nos dando coragem para continuar a fazer aquilo que Ele nos chamou a fazer. Eu gosto muito do texto, porque diz que lançaram Jeremias no fundo do poço. Irmãos, literalmente, Jeremias foi parar no fundo do poço. O versículo 6 vai dizer que esses líderes, no verso 4, que foi até o rei, disse: esse homem deve morrer, pediu permissão, e chega no versículo 6, eles pegam Jeremias e o jogam na cisterna de Malquias, e diz que não havia água na cisterna. Irmãos, o exército da Babilônia já tinha invadido a cidade, já tinha acontecido a primeira deportação. Aquele povo está ali naquela cidade em situação deplorável. O pão está acabando, a comida está acabando e o exército da Babilônia está voltando de novo.
E Jeremias está falando, não, o exército babilônio, o rei da Babilônia, ao retornará, vai queimar toda a cidade. Ó rei Zedequias, se renda à vontade do Senhor. E esses homens não entendiam, esses homens estavam com o coração duro, não compreendiam. Na época de Jesus, a mesma característica de homens que ao ouvir a palavra era obrigado o Senhor a reafirmar, dizendo, em verdade eu vos digo. Porque o coração do povo estava enrijecido, endurecido, não entendiam. E a gente vê esse profeta agora sendo lançado literalmente dentro de um poço, porque cumpriu o propósito de Deus. Só que nós aprendemos, irmãos, que assim como foi para Jeremias, também é para mim e para você. O poço para Jeremias não era o fim da linha. O profeta não via saída para os seus problemas, mas Deus tinha um propósito. Deus tinha um plano. Quando nós estamos dentro do poço ou dentro de situações que nos sufoca, mesmo diante das mais densas lamas da vida, nós temos duas direções para escolher, ou para olhar. Ou nós continuamos olhando para baixo, onde só veremos a lama, onde só veremos o momento da dor, e não vermos mais saída, ou nós decidimos olhar para cima, para o Senhor, para o Deus que provê socorro, para o Deus que nos chamou, e para o Deus que diz, apesar do que você está vivendo, entenda que isso é um privilégio que eu estou te dando, como diz o apóstolo Pedro, escrevendo a sua carta para aquele povo da diáspora, alegrai-vos por serdes coparticipantes do sofrimento de Cristo, vocês são meus filhos, se assim perseguir o vosso mestre, quanto mais a vocês, servos. O chamado do Senhor para a igreja é um chamado de viver para Ele, o evangelho real, vivo, genuíno e pleno. Mas não é um chamado, irmãos, para dizer viva um evangelho genuíno e pleno, pregue aquilo que é verdadeiro para o povo e simplesmente agora você vai ficar bem. Não é isso, esse não é o chamado. O chamado para viver o evangelho é chamado para viver, queridos, na contramão de um mundo que está se deteriorando por causa do pecado. Paulo, escrevendo à igreja em Filipos, Paulo fala que nós devemos brilhar em meio de uma geração corrompida, idólatra e adúltera. Esse é o chamado para a igreja. Paulo está escrevendo isso para a igreja em Filipos. E esta não é uma palavra de exortação, esta é uma palavra de ânimo, para dizer para mim e para você, independentemente, queridos, do julgamento, independentemente das críticas, independentemente do que vão falar, continua firme, persevera, porque este é o chamado para quem de fato é crente genuíno, a vida de santificação. Por amor àquele que o chamou para o ministério, para a vocação, para a vida. Esse é o chamado de todos nós. Portanto, no fundo do poço, há três possibilidades. Jeremias tinha algumas possibilidades dentro daquele poço, no versículo 6. Jeremias poderia falar, agora é meu fim, ó céus, ó vida, e rolar na lama, na mágoa, questionar a Deus, por que o Senhor permitiu tudo isso? Ele poderia cavar mais fundo, mas ele poderia olhar para cima, olhar para aquele que o chamou, olhar para aquele que o convidou a viver os propósitos deles. Portanto, meus irmãos, quando no fundo do poço eu e você estivermos, olhe para cima, olhe para o Senhor, olhe para aquele que te comissionou, que te chamou, que te salvou, que te transformou a sua história. Muito menos para ficar cavando neles, mas é hora de olhar para o Senhor. É isso que o saltério nos convida a fazer. O Salmo 121, verso 1, 2 e 4 diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, olhe para o Senhor. No tempo da aflição, no tempo da dor, da angústia, da perseguição, nos tempos de incompreensões, olhe para o Senhor, eleva os meus olhos para o monte, pergunta o salmista, de onde me virá o socorro? E ele faz uma declaração extraordinária, o meu socorro vem daquele que é todo poderoso, porque ele é criador dos céus e da terra, ele é o Deus todo poderoso, ele pode todas as coisas.
Pois olhe para o Senhor, confie no Senhor, continue firme, não desista, não retroceda, avance. A missão é muito maior do que as nossas dores. Muito maior, irmãos. Não estou falando que você tem que gostar de sofrer. O pastor está com a pregação masoquista nessa. Não, não é isso não. Gente, a graça basta para nos erguer, nos levantar e darmos continuidade ao privilégio que Ele nos concedeu de sermos representantes do Seu reino. Sermos representantes do reino. Essa semana eu meditava sobre tudo isso e eu pensava sobre alguns desses refugiados lá afegãos. O que eles tiveram que abrir mão para fugir da realidade de país que eles estavam. Mães que quando a guerra estourou, quando o Talibã tomou o poder, que entregaram seus filhos aos exércitos americano, canadense e muitos ingleses, sem a perspectiva de vê-los novamente. O que nós estamos dispostos de abrir mão para viver a verdade. O convite, meus irmãos, é um convite que vem com o privilégio de viver para o Senhor, mas que vem com responsabilidade. Não dá para viver de qualquer forma. Ou é ou não é. João, quando escreve Apocalipse no capítulo 21, fala assim, aquele que pratica a justiça, continue praticando. Aquele que está sujo, continue se sujando mais ainda. Ou é ou não é? Não pode produzir a mesma fonte, água doce e amarga. Ou é ou não é? O convite do Senhor para nós sermos igreja, irmãos. Esse é o convite do Senhor. Na hora do maior desespero, eu e você precisamos esperar no Senhor. Deus ouviu o profeta dentro do poço, ainda que sem forças, para pronunciar palavras com a sua boca, porque ele não se alimentava mais. Deus ouviu o seu coração. Deus enviou até aquele poço um homem chamado Ebed-Meleque, um eunuco, nascido na Etiópia, que trabalhava no palácio real, para ir falar com o rei e comandar uma operação de resgate. Este homem foi até o poço, lançou uma corda para tirar Jeremias daquele poço. O que nós aprendemos com tudo isso, irmãos? Que nos momentos mais difíceis que passamos na vida, Deus sempre levantará os Ebed-Meleques para nos ajudar. Nós não estamos só. Deus não nos abandona. Deus tem um propósito e apesar da dor, Deus sempre levanta os seus para nos ajudar nos momentos mais difíceis da vida. Não foi assim na minha trajetória e na sua até hoje? Nos momentos difíceis da vida, o quanto Deus levanta pessoas para andar ao nosso lado e falar, não desista, está difícil, mas estou aqui, você não está sozinho. Ebed-Meleques, levantados por Deus para encorajar aqueles que estão desanimados e passando por sufoco na vida, como Jeremias estava. Que você não apenas continue firme, mas que você se proponha a ser Ebed-Meleque na vida do seu irmão, para encorajá-lo, para fortalecê-lo, para que ele continue com os propósitos de Deus na vida deles, firme, resolutos, sem desistir. Sem desistir. Seja um Ebed-Meleque na vida do seu irmão. Pastor, mas isso é veterotestamentário. Olhe para o Novo Testamento. E no momento mais crucial da história da humanidade, quando o próprio Cristo, Deus encarnado, estava carregando a minha e a sua cruz, indo até o Gólgota, Deus levanta um homem chamado Simão, que vem lá de Cirene, norte da África, para ajudar Cristo a carregar a cruz até o Gólgota. Deus nunca desampara a missão de quem é servo. Nunca. Nunca. Em nenhum momento da história. Pastor, mas há momentos da história em que muitos desses servos de Deus morreram. Não morreu. Não morreu. Está na eternidade. Vive para sempre. Essa é a leitura, entendeu, irmãos? É a leitura. Está na eternidade. Vive para sempre. Às vezes a gente tem a tendência de olhar para a unha encravada e achar que é o fim. A gente tem a tendência a olhar para as dores que o Senhor, da sua soberana vontade, permite nos passar e achamos que é o fim. Não é, é um processo de maturação
e para dizer, persevere, você não está só, o Senhor está levantando os Ebed-Meleques para cuidar de você, abra os olhos, esteja sensível. Quantas vezes foi assim na minha vida? Quantas vezes? Diversos processos, eu poderia falar para vocês aqui, diversas experiências que Deus me fez viver, e eu poderia questionar a Deus e dizer, mas por que tudo isso, Senhor? Posso contar para vocês da experiência que eu vivi na Paraíba, posso contar para vocês da experiência que eu vivi em Florianópolis. Mesmo sendo servo, mesmo consciente do chamado de Deus para minha vida, eu continuava teimando, querendo jogar futebol. E Deus, pela sua graça e misericórdia, me permitiu viajar para alguns estados do nosso país. Sabe o que aconteceu comigo lá em Floripa? Quando eu saí do Figueirense, que não tinha nem dinheiro para vir embora, e morrendo de vergonha de ligar para os meus pais, para os meus amigos, e não podia ficar na rodoviária, nem dormir na rodoviária, porque meia-noite, todos os seguranças da rodoviária tiravam todo mundo que não fosse viajar. Eu fui dormir debaixo da ponte. E sabe o que aconteceu naquela ponte? Que eu estava morrendo de medo, com a mochila nas costas, e um homem do outro lado, acendendo uma latinha desse tamanho assim, e um frio, e eu aí quieto, sentado, chorando, questionando a Deus. Aquele homem se aproxima de mim, mesmo não sabendo quem eu era, mesmo não sabendo qual era a minha condição, aquele homem se aproxima de mim e diz assim, eu não sei o porquê você está aqui, mas uma coisa eu sei, assim como Deus que me trouxe para cá e nunca me deixou sozinho, Ele não te deixou só. E eu chorava como uma criança. Mesma experiência na Paraíba, que quando Deus confirmou o meu chamado para o ministério, eu poderia fazer a leitura, eu estou no poço, eu estou no buraco, eu vou cavar mais, ou eu vou olhar para aquele que tem socorro para a minha vida. Morando na casa de um amigo, sofrendo afronta, saí por volta de 1h da manhã e falei, eu não volto mais aqui. Pego minha mala, falo, amanhã de manhã eu compro a passagem e vou-me embora. Estou sentado embaixo de uma marquise, lá em Campina Grande, Paraíba. Sentado embaixo de uma marquise, e aí agora, 3h da manhã, eu questionando a Deus mais que tudo, jogando pedra na cruz. Porque eu achava que o servo de Deus não sofre. Leitura errada do Evangelho. 3h da manhã, eu estou ali falando com Deus, chorando muito. Passa um carro. Ando uns 50 metros da ré, volta, e eu falei, agora pronto, só faltou vir me assaltar. Já acabou, minha vida já está uma miséria, vai me acabar tudo. Deus já tinha me chamado para o ministério. Eu tinha consciência da vocação pastoral. Mas eu lutava contra aquilo que Deus tinha para a minha vida, irmãos. Aquele carro parou, desceu uma irmã, uma saia lá na canela, uma mulher de Deus, abençoada, chegou para mim e falou assim, vamos? Eu falei, não vou. 3h da manhã, eu vou? Não vou. Foi experiência. Experiência pessoal não é doutrina, viu? Não é doutrina. Minha experiência. E aquela mulher ficou falando comigo por volta de uns 10 minutos. E eu lá teimando, não vou, não vou, até que o esposo dela, um senhor, saiu do carro, senhor idoso, falou, por favor, eu já estava dormindo. Essa mulher me levantou e falou que Deus falou para ela para buscar um jovem. Por favor, vem, vem. Eu entrei naquele carro e fui. Estou sentado na mesa daquela mulher, ela perguntou, você quer comer alguma coisa? Eu fui morrendo de fome, eu falei, quero. E naquele dia, Deus falou, não adianta fugir de mim. Estava na minha mais profunda cisterna. E aquela mulher olhou para mim, eu sentado na cabeceira, assim, da mesa, comendo. Ela olhou para mim e falou, você parece meu filho. Eu falei, agora pronto. Você parece meu filho. Eu falei, é mesmo? Fisicamente, ela falou, não, teimoso. Deus mostra claramente, filho, que você tem um chamado. Não fuja do que Deus tem para você. Chorava.
que nem uma criança. As cisternas da vida nem sempre é para nos fazer sofrer, mas é para nos ensinar. Jeremias saiu da cisterna, sabe o que ele continuou fazendo? Pregando o evangelho. Não importa quantas cisternas chegarão na minha e na sua vida, não importa quantas lamas ou até onde a lama está, a missão é maior que o sofrimento. A missão é maior que o sofrimento. Deus nos deu o privilégio de sermos sua igreja, embaixadores do reino, representantes dele, em um mundo que está se deteriorando por causa do pecado, para continuarmos firmes, resolutos, uma única mensagem: Cristo é a verdadeira esperança e solução para este mundo. Esta é a palavra de Jeremias para o rei. Porque ele tem tanta coisa. A mensagem é a mesma. Preste atenção. A mensagem é a mesma. Não importa se é rei, não importa se é o exército, não importa se é o guarda, não importa se é o povo simples da cidade. A mensagem é a mesma. Para todos. Deus não faz distinção. A mensagem é uma só a respeito desse Deus. Que o Senhor te encoraje. Que o Senhor nos encoraje. Adiante dos momentos difíceis da vida, tomarmos a decisão de olharmos para o alto. De lá vem o meu socorro. De lá que vem a solução para tudo que precisamos. Ah, pastor, mas está demorando. Faz tempo que estou na cisterna. Deus tem muito Ebed-Meleques para cuidar da sua vida. Continue, não desista. Sabe por quê, irmãos? Finalizo. Havia um homem que era servo de Jeremias. Sabe qual era o nome dele? Baruque. Baruque era irmão de um homem, que, se não me engano, é Sofonias, que foi levado da primeira deportação para a Babilônia. Esse irmão dele, ele era copeiro. Tinha uma vida boa na Babilônia. E Baruque queria imitar o irmão. Capítulo 45 de Jeremias diz que Baruque está escrevendo, é o escrivão de Jeremias, e Deus fala assim: escreve aí, Baruque. Baruque está escrevendo aquilo que Jeremias está ditando para ele. E aí o Senhor diz: Baruque, procura tu grandezas? Eu estou destruindo reinos e mais reino, e você está preocupado com vida boa? Fique feliz, porque eu vou preservar a sua vida. Você acha que ser escrivão de profeta é coisa ruim? Eu estou destruindo com tudo, Baruque. Não procure tu grandeza. Irmãos, Deus está preservando a vida dos remanescentes. Sempre foi assim. Olha a história, não apenas do veterotestamentário, mas olha a história da igreja. Deus sempre preservou os remanescentes fiéis, que mesmo diante dos momentos mais difíceis da vida, continuou firme, porque sabia que a missão era maior do que o sofrimento. Sempre será assim. Que Deus nos ajude, irmãos, a passarmos pelos tempos difíceis da vida, olhando para cima, de onde vem o socorro. Que Deus nos ajude, ao passar por eles, ser Ebed-Meleques na vida de outros, sermos Simãos na vida de outros, para ajudar nos momentos difíceis da vida. Deus não prometeu que baniria o sofrimento na terra. Deus prometeu que baniria o sofrimento na eternidade. Lá ele disse que vai enxugar a lágrima, lá ele disse que não vai ter mais dor, mas enquanto aqui estivermos, temos a promessa, ele está conosco. Mas é lá que tudo será banido e viveremos para sempre com o Senhor. Se coloque de pé, vamos orar. Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá o privilégio, de assim como o Senhor deu para o profeta Jeremias, de vivermos a Tua palavra. Sei, Pai, que muitos de nós, não semelhantemente, porque longe de nós, ó Deus, vivermos a intensidade da dor que Jeremias viveu naquela cisterna, passando por desprezo, por escassez, por solidão, por medos. Deus, mas Tu sabes que cada um de nós temos uma cisterna, que muitas das vezes fomos dentro dela que encontramos o socorro para a vida. Tu sabes se a realidade de muitos de nós aqui nessa noite é uma realidade de cisternas, Senhor. Cisternas não preparadas por nós mesmos, mas talvez pela consequência, a causa de simplesmente, Senhor, o fato de sermos fiéis. Que o Senhor nos ajude a olhar para o alto,
Porque, Senhor, não é o fim. O fim não é ditado pelas circunstâncias, não é pelas dores da vida, não é, Senhor, pelos momentos difíceis, mas o fim de tudo já está determinado. Como disse, Senhor, o evangelista, Senhor, o grande evangelista, Pai, que o Senhor nos ajude, Pai. Nos ajude a entender que o fim já está escrito. Senhor, Billy Graham disse que o final da história já está definida, pois Apocalipse diz que o Senhor tem o controle da história. E nós queremos confiar nisso. Mas tu sabes que às vezes, em nossos momentos difíceis, Senhor, nós temos a tendência de cavar mais o poço. Nós temos a tendência, Senhor, de nos afundarmos mais no sofrimento, nas angústias da vida. Deus usa os Ebimeleques, nos tira de lá, nos traz de volta para continuarmos a missão. Ajuda-me, Senhor. Tu sabes o quanto eu preciso do Senhor. Tu sabes o quanto precisamos do Senhor. Não importa, Senhor, a dor, importa a missão. Eu sei, Pai, eu sei que dói, mas sabemos, Senhor, que o Senhor nos dá o privilégio de sermos coparticipantes daquilo que Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, viveu nessa terra. Por isso, Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos e peço ao Senhor que os ajude, mesmo diante dos momentos mais difíceis da vida, a continuarem com a cabeça erguida, sabedor que o Senhor tem um propósito e o Senhor cumprirá, queira, Senhor, o homem ou não, queira, Senhor, aqueles que se levantam contra ou não. O propósito é teu, o reino é teu, o poder é teu. Pai, nós queremos viver para o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos isso todos os dias, independentemente das nossas dores. Obrigado pela vida desta igreja amada. Por eles eu oro. E oro grato na pessoa do nosso Salvador, Cristo Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor continue fortalecendo. André, pessoal do louvor, sobe para cá. Vamos encerrar adorando ao Senhor.